Pessoal, bom dia a todos, ou boa noite para quem estiver ouvindo isso à noite. Vamos falar do modelo neoclássico de comércio exterior, que é um modelo de dotação de fatores de produção do Heckscher e do Olin, para dar continuidade às aulas de teoria do comércio exterior. Nós já vimos o modelo clássico, representado pela teoria das vantagens absolutas, Adam Smith, e comparativas de Ricardo. Essas teorias, envolvendo o modelo de comércio exterior clássico, explicavam o comércio internacional pela diferença de produtividade do trabalho entre duas economias. Vocês se lembram bem. Agora, no modelo neoclássico de Heckscher e Olin, esses autores irão desenvolver um modelo usando dois ou mais fatores de produção. Por exemplo, os países possuem capital, trabalho e recursos naturais de maneiras diferentes ou em quantidades diferentes. Será essa dotação de fatores diferentes em cada país que irá explicar a especialização e o fluxo de comércio internacional. Heckscher e Olin são esses dois senhores aqui, suecos, que desenvolveram esse modelo no começo do século XX. De acordo com Heckscher e Olin, então, as diferenças na quantidade disponível de trabalho, de capital e de recursos naturais é que vão desenvolver as diferenças produtivas que vão explicar por que o comércio ocorre em determinados países e em que direção esse comércio ocorre. Tá, ok? Dois países, vamos pensar no modelo de Heckscher e Olin. Novamente, eles fazem um modelo parecido com o modelo dos clássicos, só que agora colocam dois fatores de produção, como vocês estão vendo aí, trabalho e capital. Cada país vai produzir dois bens, só que a quantidade de fator de produção, capital ou trabalho ou recurso natural, vai ser diferente em cada país. É aí que está a diferente dotação de fatores. E a oferta de cada fator vai ser fixa. A quantidade de trabalho é fixa, a quantidade de capital é fixa, a quantidade de recurso natural é fixa, não muda no tempo. A função de produção dos bens vai utilizar os fatores de produção de maneira diferente. Um produto usa mais capital, outro produto usa mais trabalho, outro produto usa mais recurso natural. No entanto, a função de produção é idêntica nos dois países. Produzir tecido no país A, produzir tecido no país B é a mesma função de produção. Logo, eles não estão trabalhando com diferentes tecnologias. E a curva de indiferença de consumo nos países são idênticas. O que significa que o consumidor no país A age de maneira igual ao consumidor no país B. Pensando nesses pressupostos, como é que eles montam o modelo deles? O modelo está assentado em dois fundamentos básicos. Os países possuem abundância relativa de fator de produção, aí que está a diferença na dotação de fator, e os produtos ou os processos produtivos que geram os produtos usam fator de produção com intensidade diferente. Então, eles estão brincando com a ideia de abundância relativa de fator de produção nos diferentes países e intensidade de uso do fator de produção diferente nas funções de produção dos produtos. Tá? E é aí que eles vão juntar essas duas coisas para tentar montar a teoria deles. Logo, né, o modelo de dotação de fatores ele vai pensar três tipos de países e três tipos de produto, vamos dizer assim. Tá? Porque aí eu estou usando três fatores de produção. País que tem terra abundante, ou mais terra do que capital e trabalho. País que tem capital abundante, tem mais capital do que terra e trabalho. País que tem trabalho abundante, mais trabalho do que capital e terra. Então dá para diferenciar os países em grandes grupos de países. Do outro lado temos produtos. Produtos que usam ou são intensivos no uso da terra, sem terra não dá para produzir. Países que são intensivos no uso de capital, o capital é a presença maior na função de produção, e países que usam trabalho intensivo, precisam intensivamente de mão de obra para serem produzidos. Desta maneira fica evidente, no modelo deles, que um país que possui, ou uma economia que possui terra abundante, deveria se especializar no produto terra intensivo.
Muitas terras no país produz soja, muita terra no país produz bens agrícolas. Capital abundante, país que tem uma intensidade de capital maior que outro, produziria bens intensivos em capital. Uma Coreia intensiva em capital, hoje, produziria bens intensivos em capital. Um Japão, capital abundante, produziria bens intensivos em capital, eletrônica, avião, armamento. Uma Suíça, intensiva em capital, produziria medicamentos, capital intensivo. Um terceiro tipo de país que é aquele que tem muita mão de obra abundante, trabalho abundante. Neste caso, esses países produziriam um bem que é intensivo em trabalho. São as indústrias mais simples, ou a manufatura mais simples, que usa na sua função de produção uma quantidade muito grande de trabalho. Então, encaixa aí a Índia, por exemplo, trabalho abundante, como um país que produziria bastante produto têxtil, mão de obra abundante, por exemplo. Tá? Sendo assim, a conclusão do modelo de Heck-Scirioli é uma conclusão direta e muito simples, por isso a força deste argumento. Cada país vai especializar no bem que usa o fator de produção que o país possui em maior quantidade. Cada país se especializa no bem que usa o fator de produção mais abundante no país. Brasil, celeiro do mundo, porque é abundante em terra. Essa é a lógica. Como se falava, China, produção de manufatura que intensivamente usa trabalho. Da mesma maneira que falava a Alemanha, um país abundante em capital, produz bens intensivos em capital. Então, o país vai exportar o bem que usa de maneira mais intensiva o fator de produção que ele possui em maior abundância. E vai importar o bem que usa em maior quantidade o fator de produção que ele não tem. Então, a Alemanha vai importar bens intensivos em agricultura, em terra, o Japão vai produzir bens intensivos em terra, o Brasil vai importar bens intensivos em capital. É essa a ideia. Tá? Como é que desenvolver esse modelo além dessas ideias? Como é que eles transformaram essas ideias num modelo matemático? Eles vão usar a fronteira de possibilidade de produção, só que da mesma maneira que os clássicos. Só que agora a fronteira de possibilidade de produção é uma curva, dado que não é apenas um fator de produção trabalho, são dois fatores de produção envolvidos na produção dos bens. Capital trabalho, capital recurso natural trabalho e assim por diante. Como é que essas curvas, essa fronteira de possibilidade de produção, ela aparece? Bom, nós sabemos, como vocês estão vendo aí, né? Nós sabemos um país A, se ele é abundante em trabalho, e a produção de alimentos vai ser maior que a produção de têxtil, dado que a produção de alimento é abundante em trabalho. Um país B, por exemplo, abundante em capital, vai ter um aumento na produção de têxtil maior do que a produção de alimento, porque é o têxtil que é abundante, que é intensivo em capital. Tá? Então, as curvas terão esse viés voltado para o produto no qual o país possui o fator de produção mais abundante. Visto de outra maneira, a fronteira de possibilidade de produção, portanto, será uma curva, e uma curva viesada para a quantidade do produto no qual o país é mais abundante no fator de produção usado neste produto. Então, o país B produzirá mais têxtil do que alimento, isso isoladamente, em autarquia. O país A produzirá mais alimento do que têxtil, porque ele tem maior fator de produção ligado à produção de alimento. E se eles tiverem que escolher um ponto ótimo de produção e consumo ligados aos fatores, usando todos os fatores de produção que possuem, eles operarão em algum ponto aqui no meio da curva. O país A, possivelmente nesse ponto, o país B, possivelmente neste ponto. Por que este ponto? Porque é o ponto em que a fronteira ou a curva de utilidade dos consumidores toca. E se vocês aprenderem microeconomia, tá? Quanto mais distante da origem eu conseguir atingir a curva de utilidade mais distante da origem, é o ponto de consumo. Este caso aqui seria esse ponto, nesse caso esse ponto. O que acontece quando esses países se especializam,
Já dá para pensar aqui que o país, ao se especializar em alimento, ele vai mudar o seu ponto de produção, subindo na sua curva, na sua fronteira de possibilidade de produção, chegando mais perto desse ponto aqui em cima. Enquanto o país B vai se especializar na produção de têxtil. E aí eles vão trocar o produto. E ao trocar o produto, eles vão consumir em um ponto acima dos pontos de autarquia. É o que nós observamos no próximo quadro. Tá? Vamos no outro quadro que é mais fácil de ver. Tá? Antes do comércio em autarquia, os países 2 aqui e 1 produzem neste ponto, que atinge esta curva de utilidade. Ao se especializar, essa nação 2 se desloca para cima, essa nação 1 se desloca para o lado direito, e ao trocarem produtos, tá aqui o gráfico com especialização e comércio, eles podem consumir num ponto acima dos pontos anteriores e numa curva de satisfação acima da curva que eles consumiam em autarquia. Desta maneira, graficamente, matematicamente, aqui o Hechter e Olin tentam provar que a especialização com o livre comércio geraria um ponto de consumo de maior satisfação para os moradores, os habitantes das duas economias. Consideração: resultado do modelo, portanto, país com capital abundante exporta bem intensivo em capital. País trabalho abundante exporta bem intensivo em trabalho. O sistema fica mais eficiente porque cada nação ou cada economia alocaria seus recursos no bem que usa mais intensamente o fator de produção que exige maior abundância. É uma questão de alocação ótima dos fatores. Bom, por hoje a gente para por aqui e depois a gente continua na discussão deste modelo. Obrigado, pessoal. Um abraço.